Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é 18, né? 18 de junho de 2025 e esta é a nossa aula de número 233 e o assunto é perguntas escatológicas, sempre com a participação do pastor Ciro Zibordi, que é quem responde, né, as questões escatológicas que os irmãos, as irmãs sempre nos enviam aqui através da nossa live, né? Através da própria aula e também através dos nossos canais do CETADB, pelo WhatsApp, pelo e-mail, enfim, para nós uma satisfação. Teólogo Mamed, maravilha, esse é acreano, glória a Deus. Michael Luigi, esse é o aniversariante do dia, parabéns. Irmão Michael Luigi, Deus abençoe você, conceda muitos anos de vida na presença do Senhor. Parabéns uma vez mais, não é? Maravilha, é sempre bom completar anos de vida, não é? Felicidades para o irmão com toda a sua família, que o nome de Jesus seja maravilha. É isso aí. É isso aí. A Assembleia de Deus também hoje completando, né? Aniversário. Mas a Assembleia de Deus é centenária, né? São 114 anos. Pastor Ciro, Pai do Senhor, quanta bênção. Senhor pastor Alex, hoje eu estou assim, vestido a caráter justamente por causa dos 114 anos da Assembleia de Deus. É gloriosa. E também É isso aí. quero parabenizar o nosso CETADB aí, que chegou a quantos mil? Quantos mil inscritos hoje? O irmão colocou aí? Hoje foram... Rapaz, agora você me apertou sem abraçar? Me deu um branco agora também. Foi, me deu um branco. Ajuda lá, mãe. O pastor Ciro quer saber quantos são os inscritos no canal do CETADB no YouTube. Ah, no YouTube. Então é 12 mil. Eu não me recordo. Eu não me recordo. Eu me confundi. No YouTube, 12 mil. Eu vi lá. Isso. No Instagram já está com 27 mil, uma coisa assim. Eu não me recordo. Não gravei mesmo. Foi isso que me confundiu. 12 mil no Instagram, né? Ou no YouTube. Isso. Acho que é bem isso mesmo, 12 mil. Se eu não estou enganado, é isso aí. A Eliane vai me ajudar. Não, é 12 mil. Ela já está acessando lá. Pode confiar que é 12 mil. Pronto, então é isso aí. Eu vi 12 mil. O Michael Luigi está completando aniversário, a Assembleia de Deus faz 114, ele está fazendo uns 35 por ali, 34. 12 mil. A patroa confirmou lá, é 12 mil. Pensei que ele estava fazendo 100 anos, o Michael. Não, ele deve estar com 35, no máximo 36. Com maturidade de 100, né? Muito bem. O Roberto de Canoas. Pois é, meu irmão, Canoas, o Rio Grande do Sul está sendo castigado com a chuva de novo, né? Muita água. Olha lá, 34. Eu falei para você, cara, é isso aí. 34. O Michel não tem cara de ser muito mais velho do que isso, não. Maravilha. É um homem que vai... Olha o Evandro aí, ó. Chegou o Evandro. Falei com ele a semana anteontem. Falei, rapaz, estou sentindo a sua ausência. Ele já apareceu aí, ó. Evandro Carlos, esse aí. Pastor Evandro, hein? Faz tempo que eu não aparecia por aqui. Ele tá... rapaz, pensa numa agenda. Numa agenda que ele tem lá. Alto nível. E aí, quando chega às quarta-feiras, ele tá pregando por tudo lá, rapaz. Ele tora o Tocantins de capa a capa. Irmão Eli Batista, Pai do Senhor. Pastor Evandro agora não fala mais com os pequenos, só com os grandes. Rapaz, ó, ele só anda lá naquelas igrejonas grandes lá do Tocantins, um dia aqui, um dia colar e tal. Daqui uns dias eu vou passar meu CPF para ele mandar Pix. Tá juntando muito. Começa a crescer e esquece dos pequenos. Desse jeito aí. Ó. Pois bem, meu pastor, maravilha. Diga lá quais são as novas. É isso aí. Queremos parabenizar a nossa Assembleia de Deus, nossa igreja, que está hoje celebrando os seus 114 anos para a glória do Senhor. Né? Você sabe que a Assembleia de Deus é uma igreja que cresceu muito, há muitos ministérios, muitas denominações. Com certeza. Mas, quando nós falamos da essência, né, da doutrina que nós prezamos, ela continua a mesma e sintetizada naqueles
quatro bordões assembleianos, né? Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, Jesus Cristo cura e Jesus Cristo breve voltará. Glória É essa a Deus. a nossa síntese aí das nossas doutrinas, né? Que agora temos aí na nossa declaração de fé 14 doutrinas sintetizadas, também o cremos ficou com 14 pontos, mas é porque as doutrinas foram agrupadas, não é? Foram agrupadas, então, antes eram 16, agora são 14, mas é porque houve um agrupamento. Mas é a mesma doutrina, e quem tem a nova versão agora da declaração de fé, creio que pelo próprio nome declaração de fé, houve por bem também fazer uma alteração. A gente que sempre fala, olha, cremos, professamos e ensinamos, agora a declaração de fé diz cremos, declaramos e ensinamos. Então houve uma mudança de verbo aí. O verbo professar foi substituído por declarar, né? Não é uma mudança tão significativa, mas mudou-se. E tem outras pequenas mudanças também, algumas melhorias do texto. Houve casos em que eu creio que eles vão depois fazer uma revisão no texto, na parte gramatical, que infelizmente acabou passando, mas isso acontece, né? Com certeza. Mas o importante é que as nossas doutrinas, aquelas que nós sempre defendemos, né? Na verdade, a Assembleia de Deus tem uma declaração de verdades fundamentais que foi publicada pela primeira vez em 1916. Então veja que a declaração também já tem aí mais de 100 anos, né? Então, alguém outro dia aí, talvez por não conhecer... Que tem os desavisados, a nossa história, andou falando por aí, a Assembleia de Deus não tem doutrina, a Assembleia de Deus pegou um pouco dos batistas... Não, a Assembleia de Deus, claro, ela tem as influências que ela sofreu, evidentemente, né? Nós fomos influenciados por alguns movimentos, mas nós temos o nosso próprio conjunto de doutrinas bíblicas, não é? E daí a importância também da nossa declaração de fé. Maravilha. Essa é a declaração de fé atualizada, né? É uma benção. Eu tive até, eu não me recordo agora se foi ontem ou anteontem, eu indiquei para um irmão comprar, até já acessei direto lá no link da CPAD e passei logo o link para ele comprar direto, porque estava tendo uma promoção, acho que era 30%, 30 e pouco, 35%, acho que era o desconto, para os irmãos adquirirem, e compraria ela por 30 e poucos reais. Então, tá de bom tamanho, tá justo o valor. É benção. Pois bem, meu pastor, tá aí, o Astiano chegou, então agora nós podemos começar a live. Agora que o Astiano chegou, pronto, tá autorizado. É o Matheus Astiano, nosso secretário aqui no CETAD em Apucarana. Agora que ele chegou, nós podemos começar a live. O Alisson tá autorizado. O Alisson já tá indo para cima ali, ó. Abra hoje mesmo o seu núcleo teológico. Os irmãos fiquem ligadinhos nas mensagens que o Alisson vai colocar aí, porque ele sempre está trazendo informações a respeito dos cursos, né, que o CETADB oferece. O Alisson, que trabalha conosco, é representante do CETADB lá na região Nordeste, atuando no Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Pernambuco, Alagoas, e enfim, aquela região toda ali. É benção. Muito bem, meu pastor, vamos lá então, começando aqui pela questão já, falando a respeito de milênio. Eu respondi o bispo lá, tá? Eu respondi ele no privado, eu acabei removendo a mensagem dele lá da publicação, e aí eu respondi ele no privado, mas sugeri para ele estudar um pouquinho, porque ele está juntando grande cidade do capítulo 11 com grande cidade do capítulo 17, para fazer aquela afirmação que fez. Eu acho que o bispo lá não conhece muito o nosso... Não, ele não conhece. Eu já deixei bem claro para ele que ele precisa estudar um pouquinho mais para conhecer a profundidade daquilo que é a doutrina escatológica. E até sugeri para ele estar na aula hoje, mas ainda não vi ele por aqui não. Vamos lá. No milênio, o inimigo poderá tentar quem estiver em corpo glorioso
Então, o inimigo não poderá tentar quem está no corpo glorioso. Só para lembrar os irmãos, nós vemos claramente na Bíblia que haverá duas categorias de povos no milênio. Claro, temos os povos naturais, porque o Senhor vai reinar na terra. Então, Israel será o povo protagonista dentre os povos naturais, e haverá outros povos naturais que vão viver na terra, claro, como o próprio nome já diz, vão estar debaixo aí de uma esfera natural, evidentemente. Agora, a igreja que terá sido glorificada por ocasião do arrebatamento, a igreja também vai reinar com Cristo. Nós vamos estar juntamente com ele. E a igreja glorificada, evidentemente, os salvos que vão estar em um corpo glorioso, é claro que eles vão ser, como diz a Bíblia, revestidos de imortalidade, revestidos de incorruptibilidade. Vamos ter um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Isso pressupõe, claro, a impecabilidade. Claro que a impecabilidade, hoje, quando se fala de impecabilidade, é um atributo exclusivo da deidade. Agora, quando nós formos glorificados, nós que somos pecadores, nós que temos o germe do pecado, porque por um homem, diz a Bíblia, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, todos nós somos pecadores, a Bíblia diz que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Ou seja, nós, no estado em que nós estamos, evidentemente, nós, pecadores, não podemos desfrutar da presença de Deus no seu sentido pleno, mas nós vamos ter, quando formos glorificados, o que a Bíblia diz? Nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus, porque assim como ele é, nós o veremos. A Bíblia diz. Então a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido em um corpo glorioso, semelhante ao seu. Ora, se o nosso corpo será semelhante ao de Jesus, e se nós vamos ser revestidos, diz a Bíblia, da imortalidade e da incorruptibilidade, incorruptibilidade aí significa ausência do pecado, ou seja, nosso corpo, o nosso ser como um todo, não pode mais ser corrompido pelo pecado. Então, no milênio, a pergunta do irmão é muito clara. O inimigo poderá tentar quem estiver em corpo glorificado? A resposta é não. Maravilha, está esclarecido. Está esclarecida essa questão. Agora, a respeito das linhas escatológicas, no que diz respeito ao milênio, a segunda questão é esta aqui, ó. Qual a linha escatológica de quem entende que o milênio aconteceu na primeira vinda de Cristo? Com respeito ao milênio, existem apenas 4 escolas. Essa que ele está propondo é uma nova, eu vou mostrar por quê. Uma nova que é inviável. Vou explicar por quê. As 4 escolas com respeito ao estudo do milênio são as seguintes, pela ordem em que elas foram, na linha do tempo, em que elas foram surgindo. A primeira de foram apresentadas. Sim. A primeira de todas, claro, é a chamada, hoje é chamada de pré-milenismo histórico, que era chamado inicialmente também de escola quiliasta, ou quiliasmo, ou milenismo, simplesmente, porque a igreja no primeiro século, ou nos primeiros séculos, século I, século II, século III e parte do século IV, a igreja, de maneira geral, ela cria que o Senhor reinaria por 1000 anos na Terra, de maneira literal, presencial, física. Então, a igreja primitiva e a igreja dos primeiros séculos, por assim dizer, ela era uma igreja milenarista, ela era defensora dessa escola quiliasta. Quiliasta tem a ver com 1000, né? É o mesmo termo que está, por exemplo, quando se fala de quilo, kilobyte, tem a ver com 1000. Então, a escola quiliasta, esse termo vem do grego,
significa justamente a escola que defendia o milênio, os 1000 anos. Essa escola hoje é chamada de pré-milenismo histórico, que não é a mesma coisa do que o pré-milenismo dispensacionalista, que é a nossa posição. Qual é a diferença? A diferença é que o pré-milenismo chamado histórico, geralmente quem o defende é pós-tribulacionista e nós somos pré-tribulacionistas. Nós já tivemos aqui lives em que explicamos isso de maneira detalhada. Mas dentro da linha do tempo, a primeira escola foi esse pré-milenismo histórico, que cria no milênio literal, 1000 anos, e é pré-milenismo por quê? Porque crê que Jesus vem antes do início do milênio. Jesus vai descer, vai vir ao mundo, ele vai voltar, como ele prometeu, porque ele disse que voltará. Então ele voltará antes do milênio. Então, pré-milenismo histórico. Depois surgiu, já no século IV, o amilenismo. O amilenismo que tem como pai Agostinho, porque Agostinho, um grande teólogo, mas nesse campo escatológico, ele foi muito influenciado pela escola de Alexandria, no Egito. Ali floresceu o alegorismo, com Filo de Alexandria, Clemente de Alexandria e o próprio Orígenes. Então, Agostinho foi influenciado por essa escola e ele resolveu alegorizar o livro de Apocalipse. E ao alegorizar o livro de Apocalipse, evidentemente, ele considerou que o livro de ou melhor, o milênio descrito em Apocalipse é também espiritual. Então, ele espiritualizou, ele alegorizou, não são 1000 anos, literalmente falando. Essa posição, devido à grande influência que Agostinho exerceu sobre a igreja a partir do IV século, isso acabou prevalecendo por toda a Idade Média. 1000 anos, a Igreja Católica Romana, por exemplo, até hoje defende essa posição, a milenista. Os reformadores também, Lutero, Calvino, Melancton, tantos outros, eles romperam com a Igreja Católica em muitos pontos, porém, no que tange à escatologia, eles acabaram preservando a posição de Agostinho. Então, os reformadores, de maneira geral, os calvinistas, na sua maioria, são amilenistas. São amilenistas. Ou seja, não existe milênio literal. O milênio é um período espiritual. É algo que começou na cruz, quando Jesus morreu, e vai até a volta de Jesus. Mas é um período em que Deus está já reinando espiritualmente falando. É essa a ideia deles. É um milênio alegórico, não é literal. Ainda no período ali do iluminismo, na Renascença e tal, quando estava ali sendo gerado, né, aquilo que seria chamado de modernismo, surgiu o chamado pós-milenismo, que é quase a mesma posição que o amilenismo, também espiritualiza o milênio, mas defende muito aquela ideia do progresso, né? De que haveria uma progressão do que seria positivo, cada vez mais o reino de Deus vai se expandindo e vão desaparecendo as guerras e vão desaparecendo tudo que é negativo, o reino de Deus vai sendo implantado pouco a pouco. Essa posição pós-milenista que acabou não prosperando muito, porque desde essa defesa do pós-milenismo, o mundo foi experimentando cada vez guerras sobre guerras e mais... Deu uma confusão. Pois é, aí veio a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, muitos pós-milenistas acabaram abraçando o amilenismo, ou até mesmo a escola mais recente, e na minha opinião, a mais bíblica, não é? Não é porque ela é a mais recente que ela é a menos bíblica, pelo contrário, porque, na verdade, houve uma recuperação daquilo que era defendido no primeiro século e um refinamento. Por quê? Porque os pais da igreja, nos primeiros séculos, eles não
trataram da questão da tribulação. Eles falavam do milênio, mas eles não pensaram em sistematizar essa questão tribulacionista. Ou seja, Jesus vem antes, vem depois, vem no meio da tribulação. Eles não pararam para debater sobre isso. A grande realidade é essa. Engana-se quem pensa, e até uma desonestidade do ponto de vista da história da igreja, a pessoa afirmar que os primeiros pais eram pós-tribulacionistas, porque não tem como comprovar isso. Porque você lendo os pais da igreja, você vai encontrar, se você for pensar ali o que eles falaram, você pode encontrar tanto defesa do pré-tribulacionismo como defesa do pós-tribulacionismo, ou até mesmo do meso-tribulacionismo. Porque todas essas escolas tribulacionistas são recentes. Todas elas surgiram depois da Revolução Francesa. E John Nelson Darby, que é o considerado pai do dispensacionalismo, ou pai do pré-tribulacionismo também, se bem que quem defende o pré-tribulacionismo, claro, deriva isso da Bíblia, evidentemente. Mas falando da linha do tempo, historicamente falando, quando essas escolas foram sendo sistematizadas, a grande realidade é que a posição pré-milenista dispensacionalista, ela é a última na linha do tempo, porque ela surge com a adição, digamos assim, do pré-tribulacionismo. Só que o pré-tribulacionismo não foi criado por Darby, ele é considerado o pai, mas ele já existia antes, o pré-tribulacionismo. Tanto que tem um livro escrito por William Watson, que foi lançado em língua portuguesa, um livro que é muito bom, que a gente antes lia, mas não podia indicar, porque só estava no inglês, que é o dispensacionalismo antes de Darby, que prova, né, William Watson. Hoje esse livro é publicado no Brasil pela editora Carisma, né? Então a editora Carisma publica esse livro, Dispensacionalismo antes de Darby. Darby, o que ele fez? Ele simplesmente sistematizou, ele fez um estudo de tudo que era defendido antes dele, já nos séculos anteriores, porque Darby é do século XIX, mas ele no século XVIII, no século XVII, antes disso ele já tinha percebido, estudando, que até mesmo aqueles que eram ligados ao calvinismo, por exemplo, já defendiam essa posição dispensacionalista. O que ele fez foi apenas fazer que quem escreve por último, né? Veja que quando você pega comentários da Bíblia, eu que estou escrevendo sobre o Apocalipse, por exemplo, eu tenho lido vários comentários. E é interessante que os comentaristas, eles vão aperfeiçoando o pensamento do anterior. E quando você chega no último livro, você vê que o camarada, ele já passou por todos aqueles outros, então ele apresenta um argumento mais refinado, né? Então o que Darby fez foi exatamente isso. Não é que ele criou o dispensacionalismo, ele simplesmente fez uma sistematização. E aí surge, com essa sistematização de Darby, o chamado milenarismo ou pré-milenarismo, né? Porque também nós cremos que Jesus vem antes do milênio, só que além de crermos que Jesus vem antes do milênio, nós também cremos que Jesus vem antes do início do período tribulacional. Por isso que nós somos pré-tribulacionistas e pré-milenistas, né? Nós cremos que Jesus primeiro vem arrebatar a sua igreja, tirar a igreja para ela não participar do período tribulacional, porque o período tribulacional não é para a igreja. Nós já explicamos isso, inclusive, citando a profecia de Daniel, né? Quando o anjo Gabriel disse para Daniel que as 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, né? O povo de Daniel e a santa cidade. A santa cidade que é Jerusalém, evidentemente. Então, o dispensacionalismo, ele parte dessa interpretação da profecia de Daniel, e ao separar ali Israel da igreja, claro, o dispensacionalismo ele acaba abraçando, sem dúvida nenhuma, o pré-tribulacionismo. Porque quando você separa o plano que Deus tem para com a igreja do plano, o propósito que Deus tem ainda com Israel, você vai perceber que o período tribulacional não é para a igreja, porque as 70 semanas estão determinadas sobre Israel. 69
semanas já ocorreram, falta a 70ª, que, claro, são 70 semanas de anos, e a última semana, 7 anos, ela ficou retida. Não é por acaso que as semanas estão divididas entre 7, 62 e uma, a última. Se essa última não fosse importante, não haveria necessidade de dividir dessa maneira, porque 7, 62 e uma. Simplesmente 7, porque aquelas 7 são importantes, que tem a ver lá com a construção do templo, da saída da ordem para construir a cidade, edificar os muros e o templo até o término da obra, tudo bem. Eram 7 semanas. Depois as outras 62 semanas até o Messias, até o príncipe, que é Jesus. Depois que o príncipe é tirado, aí a Bíblia diz que vem a destruição e tal, haverá guerra até o fim e tal, e tanta coisa que tem acontecido de fato. Abriu-se um parêntese, não há dúvida. E quem pensa que esse negócio de abrir parênteses é algo impossível, você vai encontrar isso não apenas na profecia de Daniel. Em todos os profetas, Isaías, você vê isso, Zacarias. Veja que Isaías, quando ele profetiza sobre o ungido, aquela profecia que Jesus cita até naquela sinagoga, não é? Quando ele recebe o livro do profeta Isaías, e ele lê aquela parte que diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu e tal. E ele vai falando, dali a pouco ele fala: para pregoar o ano aceitável do Senhor, e ele para. Quando ele para, ele diz: hoje se cumpriu essa profecia sobre mim. Agora, por que Jesus não leu a parte que fala do dia da vingança de Deus? Porque o dia da vingança está guardado para a segunda vinda. Então você vê aí o parêntese, claramente. O parêntese se abre mais uma vez entre a primeira vinda e a segunda vinda. Então, só na segunda vinda que o Senhor Jesus ele vai estabelecer o reino, né? Zacarias 9 também você vê isso. Ele profetiza Jesus entrando em Jerusalém montado no jumentinho, mas depois tem a outra parte que já fala do estabelecimento do milênio. Jesus não estabeleceu o milênio literalmente na Terra. Bom, então, toda essa explicação foi para dizer que só existem 4 posições no estudo milenial. Claro que só uma delas é a correta, biblicamente falando. Nós defendemos o pré-milenismo dispensacionalista. Mas existem os irmãos que são milenistas, existem os irmãos que são pós-milenistas, e existem os irmãos que são pré-milenistas históricos, porque eles são pós-tribulacionistas. Agora, a posição do nosso irmão, que ele pergunta, ele diz: qual a linha escatológica de quem entende que o milênio já aconteceu na primeira vinda? Ninguém defende essa posição. Porque até mesmo os preteristas, eles defendem que o que Jesus profetizou, por exemplo, lá em Mateus 24 e 25, o sermão profético, já se cumpriu no primeiro século, mas não o milênio, porque o milênio é uma profecia para o futuro. Não tem como o milênio ter já se cumprido na primeira vinda, porque o milênio está previsto para depois disso, não é? Então, os nossos irmãos que são preteristas, claro, eles interpretam como as profecias de Jesus se cumpriram e eles espiritualizam o milênio. Mas eles não dizem que o milênio já aconteceu, o milênio está em curso. Para os amilenistas e também para os pós-milenistas, o milênio é um período indeterminado de tempo, espiritualmente falando, que começou com a cruz e vai, quando Jesus morreu na cruz, e vai até a volta de Jesus. Então, é um milênio que já está com mais de 2000 anos, porque justamente eles espiritualizaram, eles alegorizaram o milênio. A única escola que defende o milênio literal é o pré-milenismo, seja o pré-milenismo histórico, que eu mencionei, seja o pré-milenismo dispensacionalista, que é a nossa escola assembleiana, né? Assembleia de Deus, que hoje está completando 114 anos, ela é pré-milenista dispensacionalista. Tem irmãos que não estudaram ainda com profundidade isso e dizem: não, eu sou assembleiano, mas eu não sou dispensacionalista. Pois é, tem que estudar melhor a sua posição. Ou mudar de porque a igreja. Pois é, a Assembleia de Deus sempre foi dispensacionalista, sempre. Muita gente não entendeu ainda o que é o dispensacionalismo. Aí fica pensando naquela questão de mapas e não sei o quê. Então. Não. O dispensacionalismo ele tem pressupostos que são inegociáveis.
né? Que é a separação entre Israel e a igreja, é a interpretação consistente da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, defendendo a salvação pela graça em todas as dispensações, é a revelação progressiva tendo como fator unificador, não é? A glória de Deus. Tudo isso está ligado ao dispensacionalismo, né? Então, Pastor X, para eu não ficar divagando aqui, porque esse assunto acaba dando pano para manga, como se diz, mas a linha escatológica de quem entende que o milênio aconteceu na primeira vinda de Cristo é inexistente, porque só existem essas 4 posições, né, que nós mencionamos: o pré-milenismo histórico, a escola quiliasta, o amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo dispensacionalista, que é a nossa posição, que defende também o pré-tribulacionismo, né? Jesus vem antes de começar o período tribulacional. Maravilha, então é isso. Somos pré-tribulacionistas e também pré-milenistas. É isso aí, pré e pré. E tem mais uma coisa também, nós somos alegristas, como se diz, né? Com certeza. Nós cremos que a igreja não vai sentir tristeza no tribunal de Cristo. Com certeza, não tenha dúvida disso. Ainda que a discussão foi árdua, nem se fala mais disso, né? Pois é. Mas não cremos nesse negócio aí, não. Os tristezistas. Não, de jeito nenhum. De forma alguma. Tristeza não vai ter espaço. Muito bem. Essa questão aqui agora, meu pastor, essa aqui dá mais pano para manga. Essa aqui tem base lá na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, uma palavra que ele deixou escrita ali no segundo capítulo, né? Quem detém a manifestação do anticristo é a pergunta que foi feita aqui. Então, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que ele fala da manifestação do homem do pecado, né, que é o anticristo, e depois, não vou entrar em todos os pormenores, porque aí daria muito pano para manga, realmente, como o senhor falou, mas concentrando apenas no versículo, eu creio que é o versículo 7, o senhor poderia ler. Vamos pegar já aqui. Aquele que há um que o detém, né? Isso. Há um que o detém. A segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, o versículo é o de número 6. E agora, vós sabeis o que o detém, para que o próprio tempo seja manifesto. Porque já, agora o 7, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então aí a profecia diz: há um que o detém, há um que resiste, né? Até que do meio seja tirado. Paulo não diz quem é esse um que detém a manifestação visível do anticristo. Porque ele diz que o mistério da injustiça já está operando, ou seja, é como João falou, o espírito do anticristo, que é o próprio espírito de Satanás, né? Porque o anticristo, o homem anticristo, quando ele se manifestar, ele vai ser um preposto do diabo. Mas o espírito do anticristo é o próprio espírito de Satanás, que está no mundo desde sempre, né? Então, quando Paulo andou na terra, claro, João também, foi por isso que ele falou que o espírito do anticristo estava presente. Paulo falou, o mistério da injustiça já opera. Agora, há um que detém o quê? A manifestação em pessoa do anticristo. Porque o anticristo vai ser um homem, vai ser uma pessoa, vai ser um preposto de Satanás. O que impede o anticristo de se manifestar? Então, o texto não diz diretamente. O texto não diz, olha, vai ser este, vai ser aquele, vai ser aquela. Agora, veja, a Bíblia explica a própria Bíblia. Eu ficava assim, preocupado em fazer algumas afirmações, eu não posso ir além do que está escrito. Claro, em muitos casos, a gente não tem como realmente ir além do que está escrito. Mas a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia é análoga. Então vamos pensar, se o anticristo é um preposto de Satanás, primeira coisa, não é o diabo que
está impedindo o anticristo de se manifestar, nem nenhum demônio, porque o diabo, o reino das trevas não está dividido. Então é evidente que o diabo não está impedindo o homem do pecado de se manifestar. Bom, sobram quais alternativas? É a igreja. Sim, mas a igreja ela tem poder em si mesma de impedir que o anticristo se manifeste? Não, a igreja ela só pode, né? Paulo falou, tudo posso naquele que me fortalece. Jesus também falou assim, eis que vos dou o poder vem de Deus, o poder vem do alto, recebereis a virtude. Então, a igreja, ela está agindo contra Satanás, porque Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas é porque nós temos um poder maior que o de Satanás que está conosco. Maior é aquele que está conosco, diz a Bíblia, do que aquele que está lá fora. Então a igreja em si mesma não pode resistir ao diabo. Ela tem que ter a força do Espírito Santo, a força de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, né? O que diz Tiago, capítulo 4? Muita gente já cita aquela parte direta. Resistir ao diabo. Mas eu, por mim mesmo, não tenho como resistir ao diabo. Olha o que Tiago disse. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí depois, e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Para você resistir ao diabo, você tem que se sujeitar a Deus. Não é você que é um super crente, um super homem e vai enfrentar o diabo. Você, por si mesmo, não pode vencer o diabo. Você só vence o diabo com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Então, nós chegamos a qual conclusão? O único que pode impedir a manifestação do homem do pecado é o Espírito Santo, que está na igreja. Agora, veja o que diz a profecia. Há um que resiste até que do meio seja tirado. Paulo também explica que meio é esse. Aí muita gente interpretou que é o Espírito Santo, né? E eu concordo, mas as pessoas interpretaram já que o Espírito Santo vai ser tirado do mundo, porque a igreja vai ser arrebatada. Então, se a igreja vai ser arrebatada, o Espírito Santo vai sair, vai subir junto com a igreja. Aí surgiu aquela ideia de que o Espírito Santo vai levar a noiva ao encontro do Senhor e vai ficar por lá mesmo. E a terra vai ficar abandonada, evidentemente. Mas vai haver salvação na terra? Vai, mas como? A pessoa vai ter que derramar o seu próprio sangue. Porque a salvação hoje é pelo sangue de Jesus, mas a pessoa na tribulação, se ela quiser ser salva, ela vai ter que derramar o seu próprio sangue. Irmão, isso é uma heresia. Não existe salvação fora da graça. Não existe salvação com o derramamento do próprio sangue. A salvação é somente por Jesus. Então, irmão Ciro, como que o irmão explica isso? O Espírito Santo vai ser tirado do meio? Não. Do meio do mundo, não. Ele vai ser tirado do meio em que ele está, habitando e agindo diretamente hoje. Qual é? Aquele meio para o qual ele veio no dia de Pentecostes. O Espírito Santo, claro, ele é onipresente, ele está em todo lugar, ele é Deus. Agora, o que aconteceu no dia de Pentecostes? O Espírito Santo, que é onipresente, quando Jesus disse que ele iria para o Pai e enviaria o Espírito Santo, claro que ele não enviaria o Espírito Santo estava lá no céu, esperando o momento para ser enviado. Não. O Espírito Santo já estava agindo na terra. Estava agindo. Tanto que Jesus falou, o Espírito do Senhor é sobre mim. Né? Lucas capítulo 4. Tanto que Jesus também já tinha soprado sobre os discípulos antes do dia de Pentecostes e dito, recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo já estava com eles, mas Jesus prometeu, estará em vós. E claro, no dia de Pentecostes, ali, quando diz que ele veio, é no sentido de uma manifestação sobrenatural, não é? Pela qual a igreja estava sendo capacitada para realizar a grande comissão. Porque a obra do Espírito Santo é multifacetada. O sopro do Espírito sobre a igreja que estava formada, não é? Ali já, com a ressurreição de Jesus, que o sopro sempre tem a ver com a formação. Quando Deus formou o homem, ele soprou nas narinas do homem. Quando aquele exército foi formado em Isaías 37, naquela profecia que representa Israel, também o Espírito soprou sobre aqueles mortos para formar-se um grande exército.
Então, o sopro tem a ver com a formação. Quando a igreja foi formada, Jesus soprou sobre ela. O que ele quis dizer com isso? Ora, olha, a igreja como corpo, como o meu corpo, a igreja como corpo de Cristo, o Espírito Santo já está nela. O Espírito Santo já habita a igreja. Mas no dia de Pentecostes veio um revestimento de poder para quem já é salvo. Veja o termo, revestimento. O revestimento é para quem já está vestido. Então veio aquele revestimento de poder. Agora, voltando para a questão escatológica. No Pentecostes, no dia de Pentecostes, o que aconteceu? O Espírito Santo, que já estava onipresente, ele veio para estar residente na igreja, atuando de uma maneira poderosa, e essa maneira poderosa que impede o diabo de realizar tudo o que ele quer realizar. Inclusive, o homem do pecado não se manifesta, por quê? Porque existe um poder limitador, um poder restringidor do mal. É o poder do Espírito Santo que está na igreja. Agora, quando ocorrer o arrebatamento, o que vai acontecer? O efeito inverso do Pentecostes. Porque se no dia de Pentecostes o Espírito Santo, que estava onipresente, sempre esteve, sempre estará onipresente, ele também passou a estar residente no meio da igreja. No dia do arrebatamento, claro, a igreja vai ser arrebatada, o Espírito Santo que está residente, ele sai do meio. Ele sai do meio da igreja, porque a igreja vai ser arrebatada. E quando ele sai do meio da igreja, o poder restringidor do mal, claro, ele vai ser retirado e o anticristo vai poder se manifestar. Só que não quer dizer que o Espírito Santo vai sair da terra. Ele continua na terra, onipresente. Mas Deus vai permitir que a tríade satânica formada pelo dragão, que é o diabo, o anticristo, que o próprio nome já diz, aquele que se levanta contra Cristo, aquele que é imitador de Cristo, né? Pseudócristos, na verdade, o termo, é um imitador de Cristo, mas, claro, que age contra Cristo, contra a igreja de Cristo, contra tudo que tem a ver com Cristo. E o antiespírito, que é o falso profeta. Então, é uma falsa tríade, é uma falsa trindade, é uma tríade satânica. Essa tríade satânica vai ter maior liberdade quando a igreja for arrebatada, porque o Espírito Santo ele vai tirar o seu poder restringidor do mal, o poder limitador do mal, né? Como se alguém tivesse assim querendo arrombar uma porta e alguém do outro lado estivesse segurando, ou com o pé na porta, segurando, e chega o momento que a pessoa tira o pé, tira a mão e deixa, né, a porta ser aberta, ser arrombada e tal, porque o Espírito Santo, hoje, ele está justamente exercendo esse poder que limita o mal. O diabo não consegue fazer tudo o que ele gostaria de fazer. Já pensou se o diabo pudesse fazer tudo o que ele deseja fazer? Mas, no período tribulacional, não é que ele vai poder fazer tudo, porque o próprio livro de Apocalipse também diz, foi-lhe concedido que, né? Quando fala lá do anticristo, foi-lhe concedido o quê? Foi-lhe concedido. Quando fala daqueles cavaleiros, os cavalos, foi-lhe concedido. Porque ele também não vai fazer o que bem entende. No período tribulacional, quem está abrindo os selos é Jesus. Ele que está no controle. Não é? Quem está quebrando os selos é Jesus. Não é que ele vai entregar o mundo, como acontece no carnaval, que a chave é entregue lá, né, para o rei Momo, né? Não, a chave da cidade, não. Deus não vai entregar a chave do mundo para o diabo e vai dizer, olha, pode fazer o que você quiser. Não, ele vai ter uma maior liberdade que ele tem hoje, porque o poder de restringir o mal vai ser retirado. Aquele que está no meio vai sair do meio. Eu entendo, como a Bíblia explica, a própria Bíblia, que só pode ser o poder do Espírito Santo, porque a igreja ela não tem poder em si mesma de resistir o mal. Ela resiste o mal pelo poder do Espírito Santo. Então, essa ênfase, há um que detém, até que do meio seja tirado, há o que detém, né, o que detém, até que do meio seja tirado, é uma referência à própria ação do Espírito Santo. Então, quem detém? O irmão perguntou quem? Ou seja, referindo-se a uma pessoa. Eu penso que este que detém a manifestação visível do anticristo é o próprio Espírito Santo. Maravilha, meu pastor. Então vamos para mais uma questão de hoje. Essa será a última de hoje.
depois a gente prossegue, porque as questões nunca se acabam, né? O temário ele é extenso. Mas vamos lá. Essa aqui é algo também bastante importante no que diz respeito à nossa teologia, né? A nossa teologia escatológica. O que significa arrebatamento em secreto? Então, esse termo, inclusive, está na nossa declaração de fé, né? Arrebatamento secreto. Eu já estive conversando com alguns pré-tribulacionistas, até no meio assembleiano, e eles acham que tem que tirar esse termo da nossa declaração de fé, onde já se viu arrebatamento secreto, porque eles, quando olham para esse termo, eles pensam sempre na questão da zombaria por parte dos pós-tribulacionistas, que zombam, arrebatamento secreto, é tão secreto que ninguém sabe como vai ser e tal, e porque eles têm uma outra explicação para a origem desse termo, como uma zombaria de fato. Na história você encontra isso. Mas no nosso caso, da Assembleia de Deus brasileira, é bom que se diga isso. Eu tenho conversado também com outros pré-tribulacionistas de outros países. Outro dia eu até conversei com um irmão, se não me falha a memória, acho que era Guatemala, ou algum país desse aí da América Latina. E ele é um grande defensor do pré-tribulacionismo. E ele fez um vídeo contra o arrebatamento secreto, né? E aí eu tomei a liberdade de explicar para ele que no Brasil nós usamos esse termo, mas eu expliquei para ele qual era o sentido, aí ele entendeu. Não tinha pensado dessa maneira, né? Então é importante as pessoas entenderem qual é o sentido quando nós falamos de arrebatamento secreto, porque as pessoas pensam que arrebatamento secreto é que, por exemplo, vamos dizer que nós estamos aqui nessa live agora, né? Se Jesus vem, evidentemente, nós dois vamos ser arrebatados, é claro. Em nome Né? de Jesus. Nós vamos desaparecer, né? Porque é um rapto. Não é que nós vamos subir bem devagarzinho, se as pessoas vão ficar vendo a gente subir, tal. Não, arrebatamento não é lento, arrebatamento é rápido. É um rapto. O rapto é rápido. É num abrir e fechar de olhos. Irmão Círio, mas abrir e fechar de olhos não é o arrebatamento, é a transformação do corpo. Pois é, os irmãos pós-tribulacionistas ficam criando esses sofismas, né? Querendo separar os elementos, né, do arrebatamento para tentar colocar dúvida nas pessoas. Mas, explicando isso aqui mais uma vez, quando nós falamos do arrebatamento como um evento, não é apenas o rapto, não é apenas a retirada da pessoa da terra. O arrebatamento como evento, ele abarca o quê? Ele abarca, claro, a ressurreição faz parte do arrebatamento. Não há por que separar a ressurreição do arrebatamento, porque a Bíblia diz que os mortos em Cristo que vão ressuscitar e os vivos que vão ser transformados vão subir juntos ao encontro. Você percebe que aqueles que vão ressuscitar e aqueles que vão ser transformados ainda vivos, eles vão formar um grupo só e vão ser ambos arrebatados? Então, isso é para deixar claro que a ressurreição e a glorificação dos mortos em Cristo, bem como a glorificação dos vivos salvos e a subida deles juntos ao encontro do Senhor e a própria reunião que a Bíblia diz nos ares, tudo isso é um arrebatamento, irmãos. O arrebatamento ele contempla tudo isso. Não é apenas o rapto em si. Claro, o rapto é o sentido estrito, né? Quando você fala do arrebatamento, no seu sentido estrito, evidentemente, é lá do verbo grego harpazo, que significa arrebatar. Muito bem. É daí que derivamos o nosso termo arrebatamento. Porque, a rigor, você não vai encontrar na Bíblia o termo arrebatamento. Mas você encontra o verbo harpazo, que foi traduzido para arrebatar, né? Ou como está lá no particípio passado, seremos arrebatados, né? Claro, em outros idiomas você vai encontrar outros termos. Em espanhol é rapto, em inglês é carap, né? E tal, cat, né? O verbo cat, no inglês, né? Que eu me lembro aqui
de cabeça, queimar, qual outro idioma, não sei. Espanhol é rapto, no latim é raptus, né? E por aí vai. No próprio inglês, né, você tem o rapture, né? Apesar do o verbo ser, porque no inglês tem essa particularidade, né? Os substantivos geralmente vêm do latim, né? Então por isso que o substantivo é rapture, mas o verbo é capt, né? Carap, né? Então ser tomado, ser levado. Então o que acontece? Alguém está me ligando aqui. Deixa eu. Pronto. Pessoa tentando ligar no meio da live. Não pegou a divulgação da live, não. Mas não interrompeu, não, né? Não, tem um aqui dando oi para mim também. Falou, rapaz, povo atribulado, a gente passa a divulgação de segunda até hoje. Maravilha. Então voltando. O arrebatamento, como evento, contempla tudo isso que eu falei. A ressurreição dos mortos em Cristo, que a Bíblia diz que os mortos, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, e eles vão ser, claro, transformados. Eles vão ressuscitar num corpo glorioso. Por quê? O texto de 1 Coríntios 15, 50 a 55 deixa claro que o que é mortal se revestirá da imortalidade. O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então, pressupõe, claro, tudo isso pressupõe glorificação. Os que morreram em Cristo vão ser glorificados. Isso é transformação. Paulo falou, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Então quer dizer que os vivos, por ocasião do arrebatamento, também vão ser transformados. Só que Paulo deixa muito claro em 1 Tessalonicenses 4, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo estarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos também juntamente com eles. Olha como o texto é claro. Juntamente com eles, arrebatados. O arrebatamento dos que morreram em Cristo e dos vivos é um só. Formar-se-á um grupo só. Iremos ao encontro do Senhor nos ares. Ao encontro do Senhor nos ares. Isso é chamado da nossa reunião com ele nos ares. Então, quando nós falamos de um arrebatamento secreto, que o nosso irmão chama aí arrebatamento em secreto ou em segredo, significa o quê? Que para o mundo, tudo isso que eu mencionei, o mundo não vai participar de nada disso. É algo é um segredo, é algo secreto, é um encontro secreto, é um evento secreto. Assim como a ressurreição de Jesus e a sua aparição para os seus discípulos, veja se o mundo tomou conhecimento. O mundo tomou conhecimento? Claro que não. Jesus ficou aqui na terra por um espaço de 40 dias. Herodes viu? Não viu. Pilatos viu? Não viu. As autoridades romanas e judaicas viram? Não viram. Jesus não apareceu para eles. Jesus só apareceu para os salvos. Apareceu para aquelas mulheres primeiro, né? Primeiro para Maria Madalena, depois mandou avisar lá para os apóstolos que ele tinha ressuscitado. Aí apareceu para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús e tal. Depois os discípulos com as portas fechadas, com medo dos judeus, no primeiro domingo, no domingo da ressurreição. Ele já apareceu para eles. Depois no outro domingo também apareceu para eles e tal. E depois teve várias aparições. Apareceu para Tiago, apareceu para mais de 500 irmãos, diz a Bíblia, né? Mas eram só pessoas que formavam a igreja nascente. O mundo não tomou conhecimento. A Bíblia não diz, olha, Jesus apareceu para todos. Quando Jesus foi subindo, o mundo todo ficou olhando. Herodes olhou e viu Jesus subindo. E Pilatos também viu Jesus subindo. E Jesus deu tchau para Pilatos. Tá vendo, Pilatos? Olha aqui, ó, você lavou as mãos. E você e tal. Mandou o povo escolher entre mim e Barrabás. E o povo escolheu Barrabás. Mas olha aqui, agora eu estou subindo. Tá vendo eu aqui, ó? Eu não falei para você também, Caifás.
que em breve você veria o Filho do Homem assentado à direita do Pai e tal. Olha eu subindo aqui, viu, Caifás? Não, irmãos. Só a igreja viu Jesus subindo. Então você entende o sentido de secreto? É algo exclusivo. Estou falando da ressurreição porque a Bíblia é análoga, a Bíblia explica a própria Bíblia. O arrebatamento é a mesma coisa. Ah, irmão Ciro, mas tem trombeta, tem barulho e tal, alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, o evento mais barulhento da Terra. Como que o mundo não vai tomar conhecimento? Pois é barulhento, mas é barulhento para a igreja. Ah, mas o mundo não vai ouvir nada? Pode ser que o mundo ouça, mas não vai entender o que é. Não é? Lembra quando Jesus ele falou assim, Pai, glorifica o teu nome, João capítulo 12. Pai, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome. Dali a pouco vem a resposta do Pai. O Pai bradou desde os céus. E o Pai disse o quê? Já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Jesus entendeu claramente a voz do Pai. Mas a multidão que estava junto com Jesus ficou dividida. Uma parte falou assim, que barulho foi esse? Olha, são anjos. Os anjos estão presentes aqui. Mas o outro grupo falou, não, anjo nada, isso foi um trovão. É um trovão esse barulho aí. Ninguém entendia nada, mas Jesus tinha ouvido perfeitamente a voz do Pai, que ele dizia, este é meu filho amado em quem me comprazo. Glória a Deus, é isso. Quando Paulo também, né, só para concluir, quando Paulo estava indo lá em direção de Damasco, o que aconteceu? Paulo teve aquele encontro com Jesus, ele caiu ali, né? E os homens que estavam com ele também viram aquele clarão e tal, e não suportaram olhar para aquilo e ouviram lá um barulho. Mas quem foi que entendeu as palavras? Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quem que ouviu claramente? Paulo. Porque foi um encontro secreto de Paulo com Jesus. Da mesma forma, o arrebatamento é nesse sentido, que ele é secreto. Não tem nada a ver com invisibilidade, como alguém anda dizendo. Até irmãos pré-tribulacionistas que não entenderam isso ainda. E dizem, quer dizer então que as pessoas vão desaparecer e ninguém vai ver. Claro que as pessoas vão ver. Só que as pessoas não vão entender nada. Hoje em dia, até com a inteligência artificial, estão fazendo um monte de vídeo aí, né? E até alguns vídeos cômicos, né? Hoje eu recebi um. Eu fiquei. Hoje eu recebi um. Até meu pastor ficou, né? E tal. Então tem vídeos cômicos aí. As pessoas estão desaparecendo. Claro, isso vai acontecer, de fato. As pessoas vão ser raptadas da terra. É um arrebatamento. Mas quem for raptado, somente quem for raptado, vai ver Jesus. O mundo não vai ver Jesus. Ah, irmão Ciro, mas é aquele texto que diz, todo olho verá. Isso é quando Jesus descer na terra com poder e grande glória. Não é o arrebatamento. Porque no arrebatamento a Bíblia diz claramente que é para distintos, né? Eventos distintos, né? E Hebreus 9:28 diz que o Senhor virá para aqueles que o esperam. Amém? E quem quiser melhores explicações, faça o curso do CETADB, né? Perguntas escatológicas, porque lá nós temos um capítulo em que nós discorremos sobre o arrebatamento da igreja. Maravilha, meu pastor. Sempre muito esclarecedor, né? Aqueles que chegaram agora, sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos. Olha só, a questão que vai ficar para a próxima semana. Essa aqui, ó. Nossos irmãos que já partiram e estão no paraíso. Já viram Cristo ou só verão Cristo depois do arrebatamento? Essa vai ser a primeira da próxima semana. Quarta-feira que vem tem mais. Nós vamos voltar aqui e vamos continuar, não é? Cotejando o conhecimento bíblico, teológico, especialmente escatológico aqui com o pastor Ciro Zibordi. Pastor, as suas considerações finais, para com isso nós podermos estar encerrando, né, a nossa aula de número 233, hoje 18 de junho, o dia que a gloriosa Assembleia de Deus completa 114 anos e o Luigi completa 34 anos.
Amém. Eu aproveito. Toda quarta-feira, o História da Bleia, toda quarta-feira às 22 horas, online aqui no Instagram. E no dia útil seguinte, que no caso não será amanhã, porque amanhã quinta é feriado, mas na sexta-feira também estará disponível, aí não vai ser online, obviamente, mas vai estar toda ela na íntegra no nosso canal CETADB no YouTube. E quem não é inscrito pode acessar lá e também aproveitar e se inscrever no canal, assim como também deve se inscrever no canal do pastor Ciro Zibordi. Ciro Zibordi no YouTube, você acessa lá o seu aplicativo aí, procura, faz a pesquisa lá, Ciro Zibordi, e aí você vai ter condições de se inscrever no canal do pastor Ciro e acompanhar também todo o trabalho que ele tem feito ali, também, não é, com os desdobramentos do ensino escatológico, que tem sido uma bênção. E aí você vai ter esta oportunidade, não é? Com certeza será muito bom, não tenha dúvida. Pastor Ciro. Olha aqui, irmãos, o canal do CETADB, que hoje chegou a 12 mil inscritos, né? Maravilha. É pouco, quer dizer, 12 mil é bastante, mas os irmãos podem aqui, ó. Olha o pastor Ercos aqui, ó. E o nosso pastor Adovilson, né? Nossos professores, olha que benção aqui, ó. Então hoje chegou a 12 mil, olha aqui, ó. 12 mil inscritos, né? Que benção, eu já estou inscrito, tá vendo? Ó? Inscrito. E os irmãos aqui, ó, podem se inscrever. Tem várias playlists. Olha os vídeos aqui, os mais acessados, ó. 7 dicas de ouro. Ó. Mas olha eu aí, ó. Pastor Hércules. Olha eu aí. Então, eu quero convidar os irmãos para se inscreverem no nosso canal do CETADB, né? Tá vendo aí, ó? Que hoje chegou a 12 mil, nessa data tão importante, que a Assembleia de Deus completa 114 anos. O CETADB chegou a 12 mil inscritos, mas vamos aí, irmãos, trabalhar para duplicar isso em pouco tempo, hein? Vamos chegar a 24 mil em breve, se Deus quiser. Mas contamos com o apoio dos irmãos. Divulgue o canal do CETADB, são vários vídeos. Todos esses vídeos que nós fazemos aqui, já são 5 anos de vídeos, de lives, né, perdão. Todos esses vídeos estão armazenados. Está disponível aí. No canal do CETADB, tá certo? Então, pastor Ercos, eu agradeço a oportunidade e é um prazer sempre participar dessas lives semanais. Que Deus abençoe, irmão, toda a equipe do CETADB em Apucarana, os irmãos que chegaram aí, que comentaram, né? Que bênção ter os irmãos conosco. Tenho lido aqui os comentários. Eu só não respondo porque senão tomaria muito tempo, mas eu estou lendo aí os comentários, viu? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Maravilha. A cada um dos irmãos que estiveram conosco, eu vi aqui que a irmã Ivone deu uma saudação agora mesmo. Deus abençoe. Vinícius chegou um pouquinho mais tarde hoje, mas Deus abençoe o irmão também. Os irmãos que sempre estão conosco, sejam sempre muito bem-vindos. Vocês têm feito o sucesso do trabalho que nós realizamos aqui. Obviamente que nós fazemos, mas não fosse os irmãos aí dando o feedback, não é, do outro lado, seria um trabalho totalmente em vão. Mas, vamos lá, perseverando em servir e em seguir ao Senhor. Deus abençoe a todos, pastor Ciro, a sua família, em Cristo Jesus. Na próxima semana nós voltaremos aqui em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos. Um abraço, gente.